O nosso inscrito Edson Lima viu uma reportagem que, para tentar elevar o nível das represas que estão passando por períodos de baixo volume de chuvas, estavam usando um avião para fazer chover. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem, já visitou a loja do Aviões e Músicas? Lá, além de sempre ter muitas novidades para você, você agora também pode assinar o clube de leitura Aerobook by Aviões e Músicas, loja do aviõesemusicas.com.br. Mas vamos lá, avião faz chuva? Bem, dependendo do tamanho do avião, pode fazer até uma tempestade. Mas vamos com calma que não é assim que se faz chover. Apesar da aparência, a quantidade de água lançada por esse 747 não faria a menor diferença em um reservatório. Seriam necessários aí uns 34 aviões desses só para encher uma piscina olímpica. E o que pode ter água suficiente para abastecer um reservatório, hein? Bem, uma nuvem de tempestade pode até ter 500 mil de toneladas de água, ou 6.400 Boeing 747 iguais a esse aí que você viu no vídeo. E para fazer com que a água que está nas nuvens consiga descer para os reservatórios, é que se usa o avião num processo conhecido como semear nuvens. Esse processo aí não é nenhuma novidade. Na década de 1940, o cientista atmosférico Bernard Vonnegut descobriu que partículas de iodeto de prata podiam fazer com que as nuvens que estivessem super resfriadas de vapor de água congelassem e se transformassem em neve em laboratório. Partículas como o iodeto de prata em forma de pó podem fornecer um meio no qual as moléculas de água podem congelar. A técnica tem sido usada por militares e governos civis desde essa década aí dos anos 40. Mas apesar de décadas de operações de semeadura de nuvens, a prova de que a técnica funciona fora de nuvens miniaturizadas criadas em laboratório é inconclusiva. O motivo para isso é que os instrumentos de décadas passadas não conseguiam medir o tamanho das gotículas de água nas nuvens em tempo real. Sem saber como a nuvem evolui depois da semeadura, os cientistas não tinham certeza se o iodeto de prata estava fazendo alguma coisa. Um outro motivo é que a natureza caótica do clima torna os experimentos naturais controlados quase impossíveis. Depois de semear, você está contaminando a nuvem, certo? E aí você não pode repetir o experimento porque nunca mais vai ter as mesmas condições atmosféricas. A mesma nuvem, a mesma temperatura, a mesma concentração de gotículas. Só que a tecnologia avança e os instrumentos mais novos convenceram os cientistas de que era hora de uma outra abordagem. E uma equipe levou seus experimentos para as montanhas no sudeste de Idaho, nos Estados Unidos, onde esperou até que nuvens super resfriadas aparecessem no céu. Em temperaturas de 0 até menos 15, elas eram frias o suficiente para congelar, mas tinham poucas chances de fazer neve. Quando essas nuvens certas apareceram, a equipe entrou em ação. Foi lançada então uma aeronave que voou através da nuvem enquanto jorrava iodeto de prata de suas asas. Um outro avião carregado com equipamento de medição percorreu um caminho perpendicular à nuvem para fazer as leituras através dos novos radares. No início, não tinha nada. O radar só conseguia ver partículas de água grandes o suficiente. E essas nuvens tinham gotículas minúsculas, não detectáveis pelo radar. Mas, de repente, apareceram umas linhas. E essas linhas em zigue-zague combinavam com a trajetória de voo do primeiro avião. Dentro dessas linhas, as partículas de água da nuvem estavam ficando maiores à medida que atingiam o iodeto de prata e congelavam. Depois de algumas horas, os flocos de neve cresceram de alguns microns para um diâmetro de 8 milímetros, pesados o suficiente para cair no chão. E aí esse método de semeadura com iodeto de prata ou com cloreto de potássio acabou sendo muito utilizado, tanto nos Estados Unidos como em outros países da Europa, desde que fizeram esse experimento. Nuvens se formam sempre, onde quer que haja mais água em um determinado volume da atmosfera do que ela pode conter como vapor. O ponto em que o ar retém o máximo de vapor de água possível sem a formação de água líquida é chamada de ponto de saturação. Quando o ar resfria, a quantidade de vapor de água que ele pode reter diminui. Aí o processo de resfriamento mais eficaz na atmosfera é a elevação. Conforme o ar sobe, a pressão diminui, permitindo que ele se expanda. E quando ele se expande, ele resfria. Com resfriamento suficiente, o ar atinge a saturação.
e pequenas gotas de nuvem começam a se formar. O tipo ideal de nuvem para se fazer a semeadura é o cúmulus, que acontece durante o dia na Terra. É o cúmulus, só cúmulus, tá? Não é cúmulus nimbus. O Sol aquece uma superfície com um nível suficiente de umidade, o que produz corrente de ar ascendente. As correntes ascendentes carregam as gotículas de vapor da base da nuvem para os níveis mais altos, onde a temperatura é mais baixa. O número e o tamanho das gotas dependem do grau em que a atmosfera está supersaturada e do número e características dos núcleos de condensação de nuvens. E aí é em torno disso que a água se condensa. As gotas de chuva são mais do que apenas água. O vapor em uma nuvem tem que ter algo ao redor para condensar. E se não condensasse, não teria chuva. E isso são chamados núcleos de condensação, que são pequenas partículas no ar, poeira, fumaça ou mesmo sal, que ficam no centro dessas minúsculas gotículas que começam a se formar em uma nuvem. Quando gotas suficientes de pelo menos alguns décimos de um micro se formam, elas se tornam visíveis como uma nuvem. Essas minúsculas gotículas, a princípio, formam uma forma quase esférica, graças às forças coesivas relativamente fortes entre as moléculas de água. À medida que a gota d'água é lançada no ar, ela colide com outras gotas e essas pequenas gotas se aglutinam em gotas cada vez maiores. As gotículas de água acabam ficando mais pesadas e, portanto, começam a cair, voltando para a base da nuvem. Enquanto caem, outras gotículas de água acabam sendo capturadas e essa gota fica um pouco maior. Aí chega um ponto em que essa gota de água acaba reencontrando a corrente ascendente, que novamente a leva para os níveis mais altos da nuvem, fazendo com que ela faça toda essa trajetória novamente. Essas gotas de água podem fazer esse sobe e desce várias vezes dentro da nuvem, o que faz com que elas aumentem de tamanho, até que em um determinado momento o peso será tão grande que as correntes ascendentes já não conseguem mais mantê-las suspensas e então elas precipitam, que é um nome bonito para chuva. Aí no caminho entre a base da nuvem e o chão, elas vão diminuindo de tamanho, porque as temperaturas são mais altas próximas à superfície. Algumas até voltam a evaporar durante a queda, mas outras atingem o solo e assim você precisa de um guarda-chuva para não se molhar. Se não houver condições para que essas gotículas se formem dentro das nuvens, elas podem acabar se dissipando antes de acontecer a chuva. Então o objetivo da semeadura é fazer com que essas gotículas fiquem maiores e se transformem em chuva antes que a nuvem se dissipe. Apesar do efeito desprezível que causa no meio ambiente, o uso de toneladas de substâncias químicas lançadas durante anos em nuvens para provocar chuva ou neve provocou também a manifestação de grupos ambientalistas contra esse método. É aí que entram os estudos de um engenheiro mecânico brasileiro chamado Takeshi Imai. Se gotículas de água forem semeadas nas nuvens certas, no tamanho certo, a chuva pode se formar sem o uso de substâncias químicas. Um Embraer Seneca, equipado com um tanque de 300 litros e pulverizadores especialmente projetados, lança no interior de nuvens do tipo cúmulos, com correntes ascendentes, gotículas de água potável de tamanho controlado para atuarem como núcleos de condensação, promovendo mais colisões e aglutinações para formar então as gotas de chuva. A ação é localizada, trabalhando em nuvens de 1 a 6 km de diâmetro, que depois de um período aí de 15 a 20 minutos de semeação, induz a chuva no local. Aí você pode estar pensando, não é perigoso voar no meio de uma nuvem para fazer a semeadura? Apesar de ter correntes ascendentes e descendentes, as nuvens do tipo cúmulos que são semeadas não são nuvens de tempestades. E apesar de não ser um voo confortável por causa da turbulência dentro da nuvem, o piloto já entra sabendo o que vai encontrar lá e está dentro dos limites do que o avião pode voar. Então, pilotos bem treinados, sabendo o que vão encontrar, e com o avião devidamente preparado, conseguem voar até dentro de furacões, como a gente já viu aqui no episódio 610, não é mesmo? Então não é perigoso semear também. O Takeshi Imai morreu em 2013, mas a empresa dele continua em operação e já é responsável por mais de 600 chuvas. E até foi contratada por uma cervejaria no Carnaval de 2020, vocês lembram, em São Paulo? As possíveis nuvens de chuva deveriam cair nos reservatórios e não na cidade, para que não atrapalhasse a festa.
Atualmente, essa empresa está trabalhando para a Companhia de Saneamento do Paraná, que é a Sanepar, para aumentar o nível dos reservatórios que abastecem a região de Curitiba. E é dessa ação que o nosso inscrito leu a reportagem e mandou um e-mail para a gente. Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99 por mês. É só clicar no botão Seja Membro e o seu nome aparece aqui junto dos nossos amigos. Deixe o like se curtiu, se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!